Bom dia, pessoal. Então, o nosso assunto é sobre o clima e a vegetação da Europa, tá? Só que antes de eu começar esse assunto mais aprofundado, a gente primeiro vai entender como é que se dá a diferenciação dos climas, certo? Esse conteúdo aqui vocês já tiveram em séries anteriores. Se eu não estou enganada, lá pelo sexto ano, a gente já consegue visualizar esse conteúdo aí, né? Que é quando dá-se aí a diferenciação das zonas, né? Nós temos zona temperada norte, zona temperada sul, zona tropical e as zonas polar, né? Polar norte e polar sul. Por que se dá essa divisão? Primeiramente, né, por conta da linha do Equador. A linha do Equador faz essa divisão, separando o globo em norte e em sul. Em seguida, nós temos os trópicos, ó. Trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Esses trópicos aí, eles são de suma importância na hora de se separar esses climas, certo? Ó, na zona temperada norte é exatamente onde fica o continente que a gente está estudando nesse momento, ó. Ele fica mais ou menos aqui, certo? Entre a zona polar e a zona temperada. Por que zona temperada e por que zona tropical? A zona tropical aqui, ó, pessoal, ela recebe maiores influências, maior direcionamento dos raios solares, certo? Essa área mais do meio aqui, ó, é aonde os raios solares incidem com mais frequência, certo? Por conta da sua inclinação, os raios solares eles chegam mais forte aqui nessa área do meio, deixando um pouco mais frio essas áreas aqui, ó, zona temperada norte, zona temperada sul e as zonas polares, certo? Então, a gente sabendo que a zona tropical são as áreas mais quentes, então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que será a zona temperada norte. Isso não quer dizer que na zona temperada norte não vá se existir o calor. Existe sim, né? E até bem mais determinante. Por quê? Porque a zona temperada norte, a zona temperada em geral, principalmente a norte, ela tem suas 4 estações bem definidas, certo? O verão ele é super quente, o inverno ele é super frio, a primavera tem bem definido as plantas renascendo, as flores. O outono tem a caída das folhas, as árvores elas ficam mais amarronzadas. Então são bem características, as estações elas são bem definidas. Outro ponto do clima temperado. As chuvas também elas são bem distribuídas, certo? Eles não se fixam apenas no lugar. Tem uma variação bem harmoniosa da chuva em todo o continente europeu, principalmente focando no continente europeu, né? Suas florestas são florestas temperadas, também ressaltando, né, que o clima temperado, ele é bem predominante na Europa. Logo em seguida vocês vão ver a diferenciação, né, desses climas, mas o clima temperado, ele tem esse destaque aí, certo? Então, vamos agora para o mapa completo do clima da Europa. Bom, pessoal, vamos lá voltar. Agora vocês estão visualizando, né, o mapa mais ampliado da Europa, definindo-se os climas, certo? Logo de cara a gente vê que o clima temperado, ele tem na sua maior extensão, né? Isso ele é mais predominante no continente europeu do que os outros que vêm se destacando. Então, o clima temperado, certo? Vocês têm que colocar logo em mente que é o clima mais predominante do continente europeu. Sabendo-se que ele é o clima dominante, a gente sabe que a quantidade de florestas temperadas elas são maiores, porque elas se diversifica por aqui e se espalha por esses territórios, certo? Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, ó, é que o clima mediterrâneo
ele também faz parte do clima temperado. Sendo também o clima temperado, tem a presença também, ó, do oceânico e do continental. Certo? Então, o clima temperado, ele é subdividido em oceânico, continental e mediterrâneo. Vamos entender o primeiro, o mediterrâneo, por que que o temperado ele se divide assim, certo? Ele é temperado em geral, certo? Mas a gente tem que entender um pouco como é que ele se divide. Por que que ele é temperado em geral? Porque ele está na zona temperada norte do planeta. Então, o clima mediterrâneo, ele fica mais aqui, ó, mais ao sul do continente. Essa parte aqui mais rosa em destaque, na Itália, Grécia, Atenas, onde está destacado aqui com a corzinha rosa, certo? O clima mediterrâneo, eles não sofrem muito do extremo, certo? Os verões, eles são um pouco mais seco e no inverno ele é um pouco mais chuvoso. Por que que ele é assim? Porque ele sofre, ó, uma influência do deserto do Saara, que fica mais ou menos por aqui no mapa, certo? Então ele sofre bastante com essa mudança de clima, né? É como se ele estivesse numa zona de convergência e ele sofre bastante com essa mudança aí, mas nada que interfira tanto. A única diferença é que os verões aí eles são um pouco mais seco, né? Por conta do deserto, e o inverno ele é mais chuvoso, certo? Sua vegetação na zona no Mediterrâneo são parreiras e oliveiras. Deixa eu colocar aqui, ó. Parreiras e oliveiras. Parreiras e oliveiras, pessoal, são a vegetação, né, onde tem sua produção de vinhos e azeite, né, que é bastante importante nessa área de convivência deles aí, é vendido por altos valores, por conta da sua predominância, certo? Então, Mediterrâneo tá ok. Outro ponto aqui, ó, o oceânico e o continental. Por que oceânico? Por que continental? O nome mesmo por si só já está dizendo, certo? Toda essa área aqui, ó, pessoal, marítima, mais litorânea, que está próximo do Oceano Atlântico, certo? É chamado de clima oceânico. E essa parte mais do centro aqui, ó, essa parte mais central aqui é chamada a continental. Então, oceânica e continental. Por que se tem essa divisão? Porque o clima do oceano, ele influencia muito no clima natural do local. Por quê? Lá no 6º ano, a gente também vê esse exemplo aí de influência que tem os oceanos no clima dos locais. Por conta da sua maritimidade e da sua continentalidade, certo? Maritimidade, por conta de que o oceano, ele envia, né, para essas áreas povoadas aqui, um vento, um ar mais úmido, né? É a massa de ar mais úmida. Então, o efeito de ar mais úmido, porque estar mais próximo do mar. Então, ele não tem extremos, né? Ele não chega nos extremos nas estações do ano. Então, eles têm o quê? O verão bem definido, normalmente. O inverno também bem definido, porque há esse equilíbrio, né? Lembrando que o mar, os oceanos, ele tem grande influência no equilíbrio desse clima aí. E nas áreas aqui, ó, pessoal, mais central, que é a parte mais continental, é um pouco diferente, né? Até porque a massa de ar que sai aqui do oceano, ele não chega tão facilmente nessas partes mais centrais. E o que é que sofre? Eles sofrem mais com frio, né? Os ventos são mais secos, porque não tem a umidade do mar. E os seus invernos são super rigorosos.
chegando a ter nevasca, temperaturas abaixo de zero também por bastante tempo. Então, eles sofrem bastante por isso. Então, essas áreas mais continentais e as áreas mais oceânicas, elas diversificam muito aí nas definições das estações do ano, certo? A oceânica, por conta das massas de ar, e as continentais, por estar muito centralizada e não ser oportunizada com essas massas de ar que dá o equilíbrio do clima aí. Outro ponto, o frio e o polar. Por que frio? Por que polar? Primeiramente, nem tudo que é frio é polar, né? A gente tem que entender isso. Não é porque a região aqui é polar que a gente pode dizer que é a região fria, não. O frio, né? Porque, logicamente, predominante mais da área polar, mas o polar mesmo aqui, ele se diferencia. Vamos entender um pouco. Na região mais fria, né? Que é essa área aqui, ó, roxinha, Rússia, Suécia, a sua vegetação é a taiga, certo? O frio é a taiga. O que é a taiga? São aqueles pinheiros, que é bem característico do Natal, né? Onde as pessoas deixaram muito popular por usar como árvore de Natal, entre outras coisas. A vegetação polar é diferente. Por quê? Porque ela não aparece no ano inteiro. Ela aparece apenas no verão. E tem como vegetação a tundra, né? Que são aquelas gramíneas mais rasteiras. E por que ela não aparece o ano todo? Porque depois que passa o verão, esse verão aí é de menos 10 graus, tá? Depois que passa o verão, a camada de gelo, ela recobre aí a tundra, né? E deixa ela praticamente sem visibilidade, não dá para se ver muito. E a tundra, né, essa vegetação, ela é bem densa, né? Ela suporta altos graus, abaixo de zero. E para finalizar, a gente tem o semiárido. Aqui, ó, semiárido, que é mais essa área aqui, só essa pequena área aqui, ó, certo? Ela sofre bastante aí com a linha de transição, né? Que já aqui já é outro clima, né? Igual sofre aqui o clima mediterrâneo. E tem sua vegetação com os estepes, né? Que é bem parecido com a tundra, só que os seus campos, a sua vegetação ela é mais amarelada, né? Bem típica aqui do clima mais seco, mais árido. Ele é bem característico mesmo do semiárido. Então, pessoal, a explicação é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou passar as páginas das atividades para vocês me entregar, tá certo?